O encontro singular. Podemos ir em frente. Encontro singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem. Que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Só Identificando lembrando aqui, né, Angélica, o quanto os nossos acertos ou os nossos erros pesam na nossa vida. Em realidade, nem tinha sido o André o autor dos equívocos. Ele até tinha incentivado, tinha trabalhado também, mas o autor do equívoco era o pai. Mas o quanto isso ainda pesava. Então, o quanto o equívoco que nós cometemos pode pesar, como lembrou o Mauro, ele pode nos trazer responsabilidade e nos trazer dores. Então, é importante a gente ter essa em mente e trabalhar. Claro que nós vamos equivocar, nós vamos errar, somos espíritos imperfeitos, não temos como não errar ainda, não temos como não errar, mas fazer o possível, fazer um esforço grande para errar o mínimo possível. E sempre que errar, voltar atrás e refazer, reconstruir. Me lembro aqui de um livro do Gerson, né, que aqui se faz, aqui se repara. Então, reparar aqueles equívocos que tenhamos cometido. E o André, nesse momento, ele nem teve coragem de pedir desculpas. E a gente vê muitas pessoas com essa ideia, com essa dificuldade, ideia não, com essa dificuldade. Eu acho que eu já falei aqui de uma pessoa que eu atendo, ela disse que ela não consegue pedir desculpas a ninguém. Duas pessoas que eu atendo. E a outra diz que não pede desculpa porque ela vai errar de novo. O que é que adianta eu pedir desculpa se eu vou errar daqui a pouco? Então, são percepções equivocadas que precisamos trabalhar, precisamos entender. E lembrando aqui o nosso estudo anterior, né? Kardec nos pergunta lá se o conhecimento nos ajuda no plano espiritual. Diz que ajuda, até respondendo a questão do André, né, que o André colocou essa questão. O conhecimento, com toda certeza, nos ajuda. Mas o trabalho no bem é o nosso passaporte, é o nosso visto, né? Nosso visa no passaporte para entrarmos no mundo espiritual de uma maneira equilibrada. Ô, Continuemos? Denis, ô, Oi? Denis, da Oi? mesma forma como o Silveira se surpreendeu com o André Luiz lá em nosso lado, também fiquei surpreendido, né? Mas como nada acontece por acaso, né? Você ficou surpreendido? Fiquei, porque como é que pode, né? O cara ter um problema na Terra aqui, como encarnado, encontrar-se com um rapaz, com ele lá no nosso lar, no mesmo local, lá no mesmo, na mesma colônia. É interessante mesmo. Mas ele já tinha encontrado a secretária, né? A secretária não, aquela que ele atendia no consultório a pedido da, Também. a pedido da secretária. Né? Ele já tinha encontrado ela e lembrado até que ela fazia prece para ele. Então, como estamos no Rio, nós aqui, né? Estamos no Rio de Janeiro, estamos vinculados de uma maneira geral, tá? Não, isso não é obrigatório. Mas de uma maneira geral, vinculados à colônia Nosso Lar. É claro que a colônia é muito grande. Existem milhares, segundo as narrativas, existem milhares de espíritos. Mas quantos moradores existem na Ilha do Governador? A gente parece que está no quintal da nossa casa, né? Todo lugar que a gente vai, a gente encontra gente conhecida. Então, é muito provável que, ao chegarmos, se chegarmos no nosso lar,
Vamos encontrar também amigos lá, pessoas conhecidas nossas. Aldenir, E, você, quando você falou que conhece as pessoas que têm dificuldades de pedir desculpa ou recebê-las, eu me lembrei logo do que eu falava aqui, lembra? Ô dificuldadezinha que eu carrego. E não mudou a história, não, tá? Continua cada vez pior. Faz, ah, faz, faz. Ai, me desculpa. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá para tua casa, reflete, reflete bem o que que você fez aí amanhã. Ai, me desculpa. Não mudou nada, tá? Na minha pessoa, eu continuo com essa grande dificuldade. Mas um dia vai melhorar, hein? Tenho certeza disso. Você que me fez lembrar, hein, Valdemir? tá certo, Verônica. Não, porque a gente não deve ficar olhando para o outro. Eu preciso olhar para a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de perdoar, por exemplo. O outro me pede desculpas e eu não aceito a desculpa. Então, esse é o problema meu. Porque o problema do outro é pedir desculpas. Ah, ele vai fazer de novo, ele vai errar, ele é falso. Isso é problema dele. Agora, eu tenho que olhar para mim. A minha dificuldade é de perdoar. E aí, Verônica, eu vou usar, já que você se colocou com exemplo, Claro, fica à vou, vontade. vou colocar você, porque você disse que tinha essa dificuldade. Então, isso precisa ser trabalhado em você. Sim, Aprender, ou de aprender mesmo, aprender a perdoar. Até porque quem perdoa, não perdoa o outro. O perdão não é nada bom, não tem nada de bom para o outro. O perdão é bom para quem perdoa. Porque o outro, às vezes, nem sabe que está. Não tem nem noção. Essa pessoa talvez não tenha nem noção de que esteja fazendo algum tipo de mal. E Valdemir, sabe o que que eu não aceito? É cometer o mesmo erro todo dia, sempre. E vem com as historinhas no meu ouvido. Ai, olha, não sei o quê, com aquela coisa melosa. Eu, primeiro, que eu não gosto de gente melosa. Desculpa até eu Verônica, falar, tá? Aí vem, ai, meu Deus, ai, gente, que dificuldade que eu tenho com essa pessoa, meu Deus. Pode falar, Mauro, se a pessoa não aprendeu, ela vai continuar errando, Verônica. pode falar. Se a pessoa não aprendeu, Oi, se a pessoa não desenvolveu um outro raciocínio sobre aquele ponto, ela vai continuar errando. Não é porque a pessoa errou e você explicou que ela entendeu e mudou. Jesus, hein? Ué, olha para você mesma. Olha a sua dificuldade. Você está dizendo, e nada mudou em mim ainda. Olha a sua dificuldade que Aham, você não conseguiu mudar. Outros têm outras dificuldades e não conseguem mudar ainda. Esse é o ponto. é verdade. Então, Mas, Mauro, engraçado que eu sou bem assim realista, que veja, apesar de eu ver essa dificuldade que eu da pessoa que faz sempre, sempre, sempre besteira e vem pedir desculpa, ao mesmo tempo eu vejo isso em mim. Falei, então, caramba, olha a dificuldade que eu tenho, talvez até de compreender melhor essa pessoa. exatamente. é Eu Se isso, tenho, né? para você, você ver. Oi? se você É olhar para exatamente você, isso. Me lembrei aqui daquela história que Humberto de Campos conta da, da, da Diana. Hum. Diga, Mauro, fecha. pode tocar. O Acho Mauro que está com, travou. o Mauro está com dificuldade. Mas É. eu lembrei, Verônica, era uma história Ah, contada pelo Humberto de Campos da Diana, que ela reencarna 9 vezes seguidas para vencer ciúmes. E caramba. Deus permitiu que ela reencarnasse uma, duas, três, quatro, cinco, 9 vezes seguidas. E aí, a gente não sabe. Mas quantas vezes você já reencarnou para aprender a perdoar? É verdade. Então, a gente precisa parar de olhar para. E, por favor, me perdoe se eu estiver sendo explícito, tá? Nada, que isso, fique à vontade. A gente precisa parar de ficar olhando para o umbigo do outro e esquecendo o nosso. Então, foi o que eu falei aqui. Eu Eu falei aqui. preciso olhar para mim, eu preciso olhar para a minha dificuldade. Eu preciso trabalhar a minha dificuldade. Porque eu não vou responder pela dificuldade do outro. O outro é que vai Eu responder por ela. Assim como ele não vai responder pela minha. Então, essa pessoa que te pede desculpas e vai errar de novo, não vai resolver o seu problema de perdão. Muito pelo contrário.
ela está sendo um instrumento para você se exercitar no perdão. É, é isso mesmo. Mas é que tá complicado, hein? Pois é, aproveite a chance, porque está sendo renovada e talvez muitas vezes para você aprender a perdoar. E sabe, Valdemir, para você ver, eu sou tão consciente disso que às vezes eu sou muito grosseira com essa pessoa devido a toda hora errar, fazer um monte de besteira e vir querer, ai, desculpa que não sei o que, não sei o quê, que tem horas que eu paro, eu estalo o dedo e falo, Verônica, para tudo. E eu começo a fazer uma reflexão de como eu estou agindo. Falei, gente, eu estou sendo muito ríspida, eu estou sendo muito grosseira, eu não posso ter essa postura. É engraçado que lá no meu fundo eu sei que eu estou sendo grosseira demais, mas eu faço. Mas o pior é que eu continuo a fazer, entendeu? É. Aí você não entende a pessoa que continua fazendo. Porque Pois é, você não conseguiu entender você ainda. Primeiro você precisa se exato. entender, para depois entender o outro. Primeiro Aham. você precisa se conhecer, para depois conhecer o outro. Mas vai dar certo, vai dar Com certo. Um dia certeza, vai dar certo. não temos a menor dúvida. Você vai ser um espírito perfeito, tanto você quanto ela. Vão ser Ah, que espíritos bom. perfeitos um dia. Graças a Deus. Não temos a menor dúvida. Obrigado, Valderi. Vamos lá, Angélica, continuemos. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória. Só um minutinho, Angélica. Desculpa Uhum. parar aí. Mas quis ensaiar algumas explicações. Isso é um processo de culpa. É o que nós estamos falando aqui. Ó. Brinquei com o Mauro aqui no primeiro bloco. Vou abrir uma divergência aqui. Ele falou: minha culpa é minha máxima culpa. Nesse processo de culpa, ele vai se punir, ele vai se machucar, ele vai se ferir e não vai resolver nada. Uma Uhum. pessoa ferida fere o outro, uma pessoa sã sara a outra, mas uma pessoa ferida fere a outra e às vezes fere até sem querer. Então, nesse caso aqui, ele se sentindo culpado, e ele tem razões até para não se sentir culpado, mas responsável, com certeza sim. E ele que naquele instante eu revia mentalmente o clichê do passado. Então, naquele instante ele conseguia rever o pensamento dele, o sentimento dele, tanto dele quanto do pai, quanto da mãe que estava ali ajudando. Então, o processo de culpa, de novo, é um processo que é como se fosse uma bola amarrada no pé. Nos impede de caminhar, ou pelo menos dificulta muito a nossa caminhada. Continuemos. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Eu achei interessante esses dispositivos legais. Dá uma paradinha aí. Me lembrou uma fala de Paulo.
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aqui, diante de um pai doente, com dois filhos doentes, uma mãe desesperada, uma esposa pedindo, ainda assim, ele não abre uma concessão, ele não abre uma exceção para ajudar alguém. E por isso, e dentre outras coisas, nós imaginamos, ele está hoje, ou nessa época aqui do livro, em situações ou em situação muito desagradável, afundado lá na lama e recolhendo lama dizendo que é ouro, imaginando ou pensando ou criando mentalmente ouro, e em realidade ele está pegando lama. E está enrolado até o pescoço, usando aqui a nossa linguagem. Tanto é que a mãe do André vai reencarnar para recebê-lo como esposo novamente para ajudá-lo. Aí a missão dos espíritos nobres e a missão dos espíritos enrolados, endividados, que precisam saldar compromisso. Continua. Continuemos. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Isso é uma maldade. Lembrando, Isso é uma maldade. Chega a ser cruel. A sua doença tem gente, não é nada, porque tem gente muito mais sofrida do que você, comentando a situação de outras pessoas que estava pior do que ela. Isso diminuindo o sofrimento dela, ou não valorizando o sofrimento dela e dos filhos, do marido, enfim, de toda a situação. Isso é, dentro da minha percepção, tá? Tem um traço de crueldade, um traço de sadismo, aí, usando aí os conhecimentos freudianos, né? Um traço de sadismo nessa fala ou nesse comportamento do pai do André Luiz. lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Como é que uma mulher vai se meter em negócios, né? Naquela época, hein? Imagina, na década de 40, porque, claro, na década de 40 ele escreveu, né? Isso aconteceu em décadas antes, né? Imagina aí pela década de 20, pelo menos. Mulher não podia dar palpite em nada. E agora ele precisa dela para sair do atoleiro. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Nem o piano escapou, né? Nem o piano da menina ele escapou. E logo ele, o André, que depois ensina as filhas a tocar piano. Não sei se você lembra, no livro, no filme também, a filha toca piano. Então, nem isso eles respeitaram, a parte lúdica da família Silveira. É por isso que eu aprendi também com a minha mãe. A minha mãe sempre falava: a gente nunca deve comprar nada de uma pessoa que está precisando do dinheiro na hora, que desvaloriza, né? Antigamente usava muito vender joias. Aí as pessoas chegavam para a gente e falavam: olha, compra esse anel. E era ouro, né? Naquela época tinha o ouro mesmo, né? Ouro 18. Chegava e falava: compra por esse preço que eu estou precisando. Mas eu acho assim, desmerecer, né? Também que a pessoa está precisando daquele dinheiro e está entregando um bem, às vezes, precioso para comprar. Lá em casa a gente nunca comprou. Assim, quando a pessoa estava necessitada demais, vender aquilo por um preço qualquer. Uhum.
Não sei, mas a gente tinha isso lá em casa, que você está dando dinheiro, mas às vezes a pessoa no momento pode encontrar alguém também que dê um valor que estava, né? Que valia. Com toda certeza. A gente tem que ter esse cuidado para ser o mais honesto possível. É a tal da É, palavra é. áurea lá do cristianismo, né? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. É. Eu nessa situação, né, no caso aqui do pai do André, se ele tivesse na situação inversa, como é que ele gostaria de ser tratado? Mas às vezes o egoísmo é tão intenso, é tão forte, e aí voltamos a falar do egoísmo agora há pouco, é tão intenso que ele não consegue olhar à volta a não ser os seus próprios interesses e interesses materiais. Infelizmente, interesses Uhum. materiais. Diga, Pedro César. Então, Valdeni, seria porventura que o Silveira estivesse passando assim pela lei de causa e efeito? Com toda certeza. O pai do André Luiz não precisava fazer isso, porque ele iria passar pela situação, independente de alguém o submeter a essa situação, me permita aqui a palavra humilhante. Aí a gente lembra aqui a palavra do Cristo, da necessidade do escândalo. O escândalo ainda é necessário, mas é daquele por quem vem o escândalo. O escândalo aqui, o pai de Silveira, a família Silveira, com certeza estavam devendo às leis divinas. Se não desta encarnação, de outras. Mas não precisava do pai do André fazer o que ele fez. A própria justiça divina daria conta, faria tudo aquilo. O que Deus permitiu é que, em função dele estar devendo e o outro ser, não sei se eu vou dizer mal, mas ser ignorante, do outro não ser caridoso, não ser fraterno, não ser irmão, deixa que as coisas aconteçam. Mas não foi, os Silveiras não foram injustiçados, Pedro. Com toda certeza não foram. Tudo bem, Pedro? Continua. É do Sim, Pedro? tudo bem, tudo bem. Beleza. Queria Então, desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. e aí ele coloca a desculpa no muito jovem, né? Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não necessariamente por ser jovem, eu tenho que ser vaidoso, eu tenho que ser prepotente. E existem, felizmente, muitos jovens que não têm esse sentimento, que não são vaidosos e não são prepotentes. Ele considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzir o pai a prosseguir na ação. Então, por isso ele está se sentindo mal hoje, porque ele ajudou o Silveira ao botar aspas na palavra, tá? Porque na realidade não foi isso. Mas o fracasso, o aparente fracasso da família Silveira, o André Uhum. também cooperou com isso. Então, ele também é responsável. E aí, lembrando a fala do Pedro, ele já tinha encontrado outra pessoa que ele também tinha tido uma empregada, que tinha sido uma empregada dele, dos pais dele, que ele também havia, né, se relacionado com ela, estava também, encontrou com ela lá também. Então tem uma série de situações que a gente vai se encontrando. Os nossos desafetos vão se encontrando, vão aparecendo no nosso caminho. Diga, Carlos Santos. Opa, a câmera aí que saiu sozinho. É, a gente sempre fala aqui da evangelização dos jovens, né? Não seria por aí? Ele se espelhava muito no pai também, né? Nas atitudes do pai. E isso foi moldando ele também a ser dessa forma, né? Ou não? Estou enganado.
Sim, os exemplos arrastam, né? A fala convence, mas os exemplos arrastam. Se ele está vendo o pai, o exemplo do pai é aquele, além do exemplo, a fala, naturalmente que ele aprendeu. Naturalmente que ele vai representar, ele vai agir de acordo com a vontade, com o desejo do pai. Agora, é claro que ele também tinha essa tendência ao egoísmo, não só nesse aspecto, mas em muitos outros, ele tinha esse aspecto. E não vai aqui nenhuma crítica ao André, porque eu também tenho. Eu também tenho egoísmo em mim. Eu também tenho prepotência em mim. Eu também tenho dificuldades. Mas hoje eu reconheço que estou me esforçando para diminuir essa dificuldade. Mas sei que ainda tenho que trabalhar bastante para eliminar um pouco dessa dificuldade. Vamos lá, Angélica? Vamos. Derrotado na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penura. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela Isso pergunta. que é difícil, né? Eu aqui morrendo de vergonha, o cara vem sorrindo, me abraça. Isso é o que. Ele com certeza se sentiu muito mal, se sentiu humilhado, porque o Carrasco não, a vítima estava abraçando o Carrasco. A vítima estava perdoando o Carrasco. A vítima estava se interessando, inclusive pelo velho, né? Pelo pai do André Luiz. Tem visitado o velho? Então, a vítima estava interessada no bem-estar dos algozes. Isso desmonta o algoz, desmonta os argumentos, as intenções, os sentimentos do algoz. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu peso. A minha Es- vergonha, né? Timidez também, né? Isso. Eu vi aqui, quando eu estava estudando aqui, a timidez. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempo nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E aí vale lembrar mais um ensinamento evangélico, um ensinamento bíblico, do reconcilia-te. Né? Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho, para que não sejas metido em prisão e de lá não saias até para que pague o último ceitil, o último centavo. E claro que essa prisão, né, que ele menciona aqui, não é uma prisão que nós conhecemos. Uma prisão que o André Luiz está nesse momento. Nesse momento, o André Luiz está nessa prisão, dentro da minha interpretação, da minha avaliação. O André Luiz, nesse momento, está preso. E enquanto ele não se reconciliar, ele não vai se libertar. E aí a Narcisa dá a receita de bolo. Esse encontro é uma bênção proporcionada por Deus, para que haja, a partir desse encontro, as devidas reconciliações e os perdões, para que possamos todos nós, que erramos, que fomos vítimas ou que fomos algozes, para que possamos todos nós nos reconciliar com o bem e caminhar na direção certa. Será que só esse reencontro aí seria suficiente para
quebrar essa animosidade, isso que existiu entre eles, ou teria que ter essa reencarnação para Em, poder. em princípio, a prova é aqui, né? Lá Tá. a gente reconhece que deve. Então, agora, lá fica mais fácil de perdoar. Fica mais fácil de entender, principalmente na situação do André. Lá Agora, talvez suavizaria, né? eu Quando preciso vir reencarnar. para provar. Aí sim, para provar que eu efetivamente aprendi a lição. E aí, Uhum. vir e encontrar com ele também reencarnado. Então, seria o André e o Silveira, né? Reencarnado. Talvez na mesma família ou como amigos, para que aí sim pudesse efetivamente acontecer a reconciliação. Porque essa reconciliação não pode ser apenas de aparência, né? Ela precisa ser sentida. Então, a reencarnação, dentro da minha percepção, é obrigatória, digamos assim. É obrigado, Prova. é para poder passar pela prova. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Isso Recorde aí, o isso aí é uma Evangelho. outra fala, Angélica. Uma fala que eu também marquei como merecedora de um destaque. A gente sempre menciona aqui, todo bem que se faz é seu advogado em todo tempo, em qualquer lugar. É que ele diz, empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Então, empreender ações dignas é um meio de caminharmos, um meio de nos reconciliar. Mas, de novo, lá fica mais fácil fazer isso. Vamos ter que reencarnar para empreender essas ações dignas, para aprender a perdoar. É o caso aqui da Verônica, né, que está aí. Não sei se ela, acho que ela não tá mais conosco. Mas é o caso da Verônica, aprender a perdoar. Empreender as ações dignas é uma honra legítima para nós como espíritos. Pois é, mas lá para ele estava mais fácil porque o Silveira deu oportunidade, né? Ele tinha essa condição de fazer, porque o Silveira já tinha, Uhum. assim, se predisposto, né, a uma reconciliação. Aliás, ele nem falou em reconciliação, porque ele não se sentia, eu acho, nem ofendido, né? E está Pelo agradecido, jeito pelo ali. contrário. Ele está Então, agradecido. obrigada. E eu acho que era mais fácil. Agora, quando você, assim, tem que reconciliar com alguém que não te deu essa oportunidade, eu acho mais difícil aqui para nós, né? Pois é, mas porque a gente pensa sempre no outro. E essa reconciliação não está no outro, não depende do outro. O Emmanuel, quando comenta essa passagem evangélica, se não me engano, no livro Vinha de Luz, eu não tenho certeza, ele diz: a fala do Cristo já está a te explicar que é para você. Quanto a tu, vai e reconcilia-te. É você, não é o outro. Se o outro não quer reconciliar, é problema dele. Nós precisamos fazer a nossa parte, independente do outro, porque senão a gente ficaria preso ao outro, preso à má vontade do outro, preso à indisposição do outro. Isso não seria justo, não seria lógico para nós. Eu quero me reconciliar e o outro não quer. O que é que eu faço? Sigo em frente, mas entendendo, estou disposto a.
ao encontro, à fala, sempre que houver oportunidade. Nós já estudamos aqui, mas vale lembrar, lá o capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos explica o amor ao próximo, o amar o inimigo. Não, ao próximo não, amar o inimigo. Quando Kardec diz que amar o inimigo não é convidá-lo para jantar com ele, Uhum. não é virar as costas para ele, porque ele pode te trair. É estar disposto à reconciliação, estar disposto ao encontro, estar disposto a ajudar caso surja a oportunidade. Então, essa reconciliação, se o outro não quer, não tem nenhuma dificuldade, não deveríamos ter nenhuma dificuldade. Eu faço a minha parte. Mas se o outro não faz a dele, é problema dele. Como diz o Divaldo aí no videozinho, né? Se o outro não me ama, é problema do outro. Mas se eu não amo, o problema é meu. Então, é que se eu não perdoo, o problema é meu. Se eu não reconcilio, o problema é meu. Agora, se o outro não quer e eu estou lá disposto a, então aí eu estou desincumbido dessa função. Estou livre desse encargo. Então ela continua, né? Recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. É, é o que Kardec fala lá na prova da riqueza. Né? Prova da riqueza e prova da pobreza lá, ou da miséria. A prova da riqueza nos incita à cupidez, à vaidade, ao orgulho, à prepotência. Isso dificulta para nós se não tivermos uma moralidade um pouco mais avançada, tivermos um pouco mais de ética, de moral. Quando fala de moral aqui, você fala uma moral cristã, moral espírita. Por isso, o André diz, né? Quando o dinheiro se alia à vaidade, Verdade. as coisas não funcionam, podem não funcionar bem. Não funciona, né? Se alia à vaidade, com certeza, porque o dinheiro nos dá uma espécie de poder, mesmo que temporário, ele nos dá um poder. E, infelizmente, a gente vê muito isso por aí. E não deixa de ser assim, deve ser muito bom, né? Quando quem está nessa situação no momento, né? Sentindo assim, poderoso, com tudo à mão, né? Uhum. É igual o poder mesmo o poder do político, né? Sim, Que a gente às sim. vezes critica, sempre critica, né? Você chegar num lugar, alguém abrir a porta para você do carro, aí você desce, aí tem o outro que te abre a porta do prédio lá para você entrar, o outro puxa a cadeira, aí vem o garçom, você não faz nada, né? Aquilo dali te dá um poder, assim, uma vaidade que você pensa que nunca mais vai acabar aquilo, né? Você não faz Pois nada. é. E aquilo tem uma duração muito efêmera, né? Uma duração Tem. muito, É. muito curta. Por mais que dure aqui, mas tem uma duração muito, muito curta e tem pouco valor quando ampliamos esse horizonte. E aqui me lembrei do Steve Jobs, né? O criador lá da Apple. Quando ele estava lá para morrer, ele disse, eu posso contratar os melhores médicos do mundo. Eu posso comprar qualquer hospital que eu queira no mundo, mas eu não tenho como comprar uma saúde. Ou seja, todo o meu dinheiro, nesse momento, não vale absolutamente nada. Eu não sei como é que ele foi, eu não o conheço, então não posso fazer, não posso nem devo, né? Fazer qualquer julgamento, qualquer avaliação. Mas entender que esse poder, e eu entendo que é bom, para a gente é bom, se alguém abrir a porta, alguém te, né, tipo, abrir o guarda-chuva, para você não abrir o guarda-chuva, Uhum. servir água, servir o cafezinho. Claro que isso é bom,
Agora, temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma casca de banana para a gente. Isso para De nos. colocar a capa, né? Aqui Sim, o pessoal do STF tem os capinhas que a gente chama, né? Eles só ganham para para colocar a ajeitar a capa. capa, outro só para botar, empurrar, puxar a cadeira, empurrar a cadeira. É, Então, isso é complicado. Aí deve vão se querer, a sentir hora que muito chegar lá no bem. umbral, vão querer que alguém puxe a cadeira para ele, né? Alguém ajeite a capa dele. Uma capa cheia de lama, ele vai querer que alguém ajeite a capa dele. Então, vai ser mais complicado. Mas aqui no Núcleo Bandeirante, que próximo, né, onde eu moro, tem um rapaz, ele pede dinheiro para gente. Ele mora na rua, né? Aí, sempre que ele pede, eu acho assim, eu falo, isso aí deve ter sido tão importante. Ele usa um cobertor daquele que vive na rua mesmo, né? É. Ele coloca assim, ele joga, e ele tem um cinto, ele amarra, fica igual uma capa. E ele anda com, tipo, de um cajado que parece um cajado do rei mesmo. Ele é todo imponente, até para se dirigir a gente mesmo para pedir ajuda, ele é todo imponente. Ele chama a gente de madame, senhora, é uma coisa bem assim formal. Sujo, que não toma banho, deve ter um ano. É, Mas a capa, o cobertor tá lá todo e o cinto amarrado. Deve ser um desses, né? com certeza. Eu me lembrei aqui do Paulo Teixeira, que foi fazer um ciclo de palestra em São Paulo, e na hora, eles saíram para almoçar e tinha um mendigo na porta do restaurante pedindo. E o Raul olhou para a placa, o nome da rua, está vendo essa placa? É esse cidadão reencarnado aqui. Era um político importante lá de São Paulo, que tinha o nome na rua, o nome gravado na rua, não sei quem é, ele não menciona, mas o fato é, hoje estava mendigo, porque naturalmente não soube aproveitar a oportunidade. E, de novo, não vai nenhuma crítica, é só uma constatação para aprendermos essa lição e evitarmos que também caiamos nessa situação. Vamos lá. Silveira, convidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Isso é um Não gesto se de humildade, né? Isso é um gesto de reconhecimento. O nosso adversário não é inimigo. Precisamos olhá-los como benfeitores. Eu sei que isso é difícil, Puxa, tá? mas Muito complicado, mas é como nós precisamos aprender a olhar os nossos adversários como instrutores. No mínimo, para eu aprender a ter paciência, para eu aprender a ter resignação, aprender a entender que as coisas não acontecem como eu quero. E esses adversários me mostram isso constantemente, nos mostram isso constantemente. Então vamos lá. não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: Não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Pois é, quem foi beneficiado? André. André. A treva que estava no coração foi eliminada. A mancha que estava no coração foi eliminada. Então, o perdão, mais uma vez comprovando, é bom para quem perdoa, não para quem necessariamente para quem é perdoado. Ele conseguiu tirar um peso do coração, que ele já talvez nem se lembrasse mais de Silveira, mas quando ele viu o Silveira ali,
vem tudo à tona. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. E aí a dor, o remorso, a culpa vai corroendo por dentro, vai escurecendo tudo. E o perdão é o luar, é o luar, é a luz que vem clarear essas situações todas. É um pouco da dor que ele estava sentindo e foi extinta a partir de um gesto de reconciliação, sincero, obviamente. Ok, Mauro, fechamos aí 58. Maravilha. Vamos, então, na semana que vem, para o capítulo 36. E aí eu já vou pedir licença na próxima semana, vai ser dia 23. 23, né? Segunda-feira, 23. Eu não estou aqui, nem 23, nem 30. Eu só volto agora dia 4 de janeiro. Eu vou lá passar o Natal e o Ano Novo lá com a minha velhinha. Aí eu vou no domingo e volto no dia 4 de janeiro. Então, me perdoe a ausência esses dias, mas preciso desse descanso, até porque a partir daí a coisa começa a ficar mais pegado. Trabalho é Mas mais você vai intenso ganhar mesmo. bônus hora, pode ir sossegado, que o Mauro não tira, não. Maravilha. Nada mais justo. Bom, pessoal, vamos então agradecer por esse encontro, né? Vamos pedir a Verinha. Verinha, faz a nossa prece, por favor. Mais um bônus hora, velhinha. Olha, eu estou desconfiada disso, hein? Olha lá, hein? Vamos ver. Brincadeiras à parte, para descontrair um pouquinho, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer a semana que começou, com esse estudo tão produtivo, tanto do Livro dos Espíritos como do Agora do Nosso Lar. Que Deus nos conceda a graça de ter paz, saúde, e lutar para que nós tenhamos um mundo melhor. Estamos terminando mais um ano, daqui a uns dias, e que Jesus nos conceda essa força para estarmos aqui reunidos em orações, pedindo por tantas pessoas que nos solicitam. Hoje mesmo eu tive duas situações muito difíceis que me foi pedido oração nesse grupo, e que, se Deus quiser, essas pessoas terão forças para vencer os seus obstáculos. Uma noite abençoada para todos nós, com muita paz, muita luz, e até amanhã. Até Obrigado, amanhã, gente. Verinha. Gente, um beijo.